Oi, gente, aqui é a Gisele e eu retomo hoje o projeto Lendo Contos, que eu já tenho alguns vídeos aqui no canal em que eu sento e leio um conto completo com vocês e depois converso um pouquinho sobre o que eu achei. São contos que eu já li e que eu amei tanto que eu decido fazer esse vídeo. E nesse caso já fazia um bom tempo, né, que eu não gravava, mas com a leitura do livro Redemoinho em Dia Quente, da Jari de Arraes. Eu tô na metade do livro e eu já marquei aqui 2 contos que eu gostaria de trazer para esse projeto. Eu vou fazer a leitura do primeiro, então caso vocês gostem aí da escrita dela, eu posso trazer também a leitura desse outro conto e de mais algum que eu venha a gostar quando eu finalizar a leitura. A Jari de Arraes, ela é uma escritora, uma poeta, uma cordelista aqui do Ceará, mais precisamente do Cariri. E nesse livro ela traz mulheres diversas do Cariri. Esse conto que eu vou ler para vocês tem como protagonista uma senhora já da terceira idade e uma senhora muito religiosa e que eu achei assim sensacional. A primeira vez que eu li, eu gostei muito, mas agora eu estou relendo os primeiros contos para poder finalizar o livro de uma vez só, né? Assim, ler tudo de uma vez. Eu decidi reiniciar a leitura e eu amei. Eu acho que, dependendo muito do momento em que um texto te pega, ele vai te tocar de uma maneira diferente. Esse conto, ele não é dramático, tá? Ele é uma viagem, assim, tanto diferente. Então, eu espero que vocês gostem. Ele é curtinho, tem só 5 páginas. Daí agora eu vou dar início à leitura e depois eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os aspectos peculiares desse conto. Ele é o primeiro conto, tá? Dessa coletânea e se chama Sacola. Pai Nosso, Ave Maria, Credo e Cruz. Obrigada, Padim, por mais um dia. Os pés ligeiros em serem calçados com as sapatilhas ortopédicas. A camisa bordada em ponto de cruz com flores pequenininhas, a saia cinza e o coque no topo da cabeça desciam a escada todos muito arrumados no corpo. Francisca segurava o rosário, o estômago pedindo café. De manhã, à tarde e 2 vezes à noite, ocupava os lábios com as repetições rezadas, ajoelhadas e ofertadas na caixinha de madeira do altar. Caminhava até o padre, agradecia pela missa, ajudava o sacristão, parabenizava o rapazinho do violão, sorria para a mocinha que cantava não saber se a igreja havia subido ou se é o céu que decidira descer. Cumprimentava outras senhoras, outras velhinhas usando seus coques grisalhos, e voltava para ouvir seus papagaios no quintal, enquanto despejava mais um pouco de ração para os gatos. Não era difícil viver daquele jeito. Havia uma segurança na mesmice, uma certeza de que tudo ficaria exatamente como estava. A solidão valia a pena. Espantava os parentes, mantinha a casa limpa e não desagradava a Deus. O que mais podia desejar? Tinha 3 refeições por dia, a companhia dos bichos e a onipresença do Nosso Senhor. Sentia o coração um pouco mais alegre quando organizavam uma feirinha de artesanato na praça e tinha para onde ir depois da missa. Sentava em vários bancos diferentes, como se experimentasse a variação da madeira lascada, e comia um saquinho de pipoca com manteiga para não agredir demais as artérias. Naquele domingo, a feirinha estava especialmente bonita, bem cheia de gente diferente. Tinha saído um anúncio na rádio com a promessa de que um circo grande estaria montado por perto. Não gostava de circo, mas gostava das caras novas e das crianças em suas motinhas automáticas, alugadas por R$ 5 meia hora. Estava sentada dando tapinhas nas pernas quando senti os dedos estralarem. Desculpa aí, disse um rapaz com cara de agoniado. Tinha os chinelos trocados, mas parecia não perceber. Francisca fez um sinal de tudo bem com as mãos enrugadas e tentou não reparar muito. A juventude é assim mesmo, nunca se sabe o que é mania nova. Mas o rapaz não saiu de perto. Ficou plantado no mesmo lugar, coçando a cabeça, os olhos assim arregalados, procurando algo por toda a praça, até que derrubou uma sacola com um nó bem dado e saiu andando com pressa. Francisca ficou olhando para o chão, tentando decidir o que fazer, se deveria correr atrás do rapaz ou se pegava o saco e esperava que ele mesmo desse conta do descuido e voltasse farejando suas coisas. Por via das dúvidas, pegou a sacola. É droga, decidiu, ligando os pontos ao tocar dezenas de comprimidos nas pontas dos dedos. Sentiu as pernas moles, frias, formigando. Quase não se deu conta de que já estava atravessando a rua e girando a chave na porta da sala.
O arrependimento veio junto com o baque do trinco se fechando. E se ele tiver visto? E se vier aqui em casa pegar a sacola de volta? E se for um bandido perigoso? Já imaginava a manchete no Barra Pesada, embalando o pânico familiar na hora do almoço. Com certeza o bandido voltaria com a gangue, todos danados porque uma velha da igreja tinha roubado um saco cheio de droga. Seria morta rapidinho. Pior, seria morta devagar, sofrendo e pedindo ajuda a Deus. Os gatos veriam seu cadáver apodrecendo e fugiriam. Viveriam na rua, procurariam comida em outros quintais. E os papagaios? Os papagaios não sabiam o que fariam. Com o peito vibrando, enfiou a sacola no fundo de uma gaveta no armário da cozinha e subiu para o quarto, com toda a intenção de rezar. Padre Inciso que ajude, que tenha misericórdia, porque aquilo não foi feito por mal. Rezou até que caiu no sono com um terço e um rosário pendurados no pulso. Antes que o sino tocasse pela terceira vez, Francisca já subiu os degraus da igreja, sentou logo na primeira fila e se encolheu com os punhos fechados em prece. Começou a murmurar uma oração, mas teve o pensamento atrapalhado pela conversa de duas mulheres que se sentaram na fileira de trás. Algo sobre um curso de informática, sobre buscar novas oportunidades, sobre coisas ruins que vinham disfarçadas e que depois se transformavam em bênçãos, sobre os caminhos misteriosos do Senhor, afinal. Francisca achou que aquilo fazia todo sentido. Se os bandidos viessem, devolveria a sacola, diria que guardou com todo carinho para o rapaz aflito que viu na praça. E até se fazer de sonsa, dizer que ficou preocupada, que achou que eram comprimidos de remédio, e claro que aquela quantidade de medicamento faria falta para alguém muito precisado. Não teria motivos para matá-la, toda a droga estaria intacta, entregue, e ela não iria denunciar. Achou curioso que aquela sacola pudesse ser tão valiosa para uma gangue inteira entrar na casa dela. Se a droga era tão importante, deveria ser muito cara ou muito boa. Valei, meu padinho, tô pensando besteira. Fez o sinal da cruz quando ouviu o início da missa, mas não levantou na deixa certa. Não repetiu a reza, nem prestou atenção no sermão do padre. Ficou matutando qual seria a vantagem de experimentar a droga, de gastar tanto dinheiro com aqueles comprimidinhos. Porque se fosse ruim, mas ruim assim de verdade, tanta gente não usaria. E além do mais, todo mundo sabe que ninguém vicia em nada assim de primeira. Isso é história que se conta para meter medo em moleque. Qual seria o problema? Tinha ganhado praticamente de presente. Se o rapaz viesse buscar, perguntaria quanto devia, pagaria, ficaria tudo bem. Ele não ia matar uma possível cliente, uma velha de igreja. Podia inventar que confundiu com remédio para gastrite. Começou a se convencer de que aquilo tudo fazia parte de um plano maior. Imaginou o rapaz muito agradecido porque sua sacola tinha sido encontrada por uma senhorinha tão caridosa e até mesmo decidido frequentar a igreja. Imaginou que conseguiria evangelizar os bandidos porque o Senhor tem caminhos misteriosos. E, na verdade, aquela sacola de droga era uma oportunidade para que traficantes virassem seguidores de Jesus, devotos do padre Cícero Romão Batista, que nunca falhava em atender às orações de Francisca. E como nunca falhava, como a tudo conhecia, certamente, sabia que seu coração precisava de algo diferente, algo que lhe trouxesse emoção, algo que fosse um pouco além da igreja, dos gatos, dos papagaios, do café coado com pano cardíaco. Não esperou o fim da missa, fingiu um ataque de tosse para justificar a pressa em sair. Abriu a porta de casa tão rápido que fez um dos gatos pular todo espichado. Pediu desculpas ao Xaninho e agarrou o puxador da gaveta com força. Só uma. Pode ser droga, pode ser aspirina ou remédio para dormir. Não fazia medo. Tinha caído aos seus pés, era para ser assim. E engoliu, comeu o copo de água do filtro. Não demorou e a casa começou a ter uma aparência engraçada. A cadeira de balanço parecia dourada e logo em seguida tinha uma textura de borracha. Os gatos ficaram menores, mas seus olhos cresceram demais. Do teto, uma luz muito forte explodiu e tomou conta da sala de jantar e, de repente, a música da mocinha da igreja parecia ter se tornado real. O céu tinha descido justo ali. Tinha anjo para todo lado, com vestido branco e comprido, descalços, segurando harpas, livros antigos e espadas reluzentes. As nuvens pareciam se aproximar, chegar bem rapidinho e depois subiam de novo, igual brinquedo de parque de diversão. Francisca ria e chorava. Botava a mão na boca com a sensação que tinha asas de anjo crescendo em suas costas. Ficou nisso, chamando os gatos para perto, curiosa pelo encolhimento do corpo e o crescimento dos olhos, até que apagou. Acordou com miados altos e pulou da cama assustada. Tinha perdido o toque do sino e estava atrasada para a missa. Precisava escovar os dentes, o cabelo estava cheio de nó e não encontrava os sapatos. Levou 20 minutos para perceber que já passava da hora do almoço. Ai, minha Nossa Senhora, o que aconteceu? Olhou para a estátua da santa que ficava ao lado da penteadeira e, como se a Virgem respondesse, lembrou as cenas celestiais e a sensação inexplicável que tinha experimentado com aquele comprimido tirado da sacola.
Até duvidou que fosse droga, porque nada inventado pelo ser humano poderia mostrar imagens tão bonitas, vindas diretamente do paraíso. Lembrava bem, tinha até anjo. E se aquele era o céu, com certeza, era onde vivia Jesus, Maria, José e Padim. Imagine que oportunidade única a de conhecer Padim Padre Cícero. Tinha muita sorte, porque não precisava esperar pela morte. Tinha sido abençoada com a sua vida reta e dedicada à igreja. Sem sombra de dúvidas, era uma recompensa. No meio da alegria, se lembrou dos bichos e correu para alimentá-los. Talvez devesse tomar um banho e pentear os cabelos também, porque Padim merecia que se apresentasse bem aprumada. Mas estava tão ansiosa, não queria perder tempo, não podia deixar que o santo esperasse. Nem colocou comida para ninguém, só pegou outro comprimido e disse amém, que seja feita a vossa vontade. Ficou ainda mais maravilhada pelo que viu. Os papagaios voaram com panos azuis nos bicos, enquanto anjinhos desciam anunciando a chegada de alguém importante. Francisco ouviu sons de trombetas e teve certeza de que conheceria Padre Cícero naquele instante, mas o santo demorou e vieram outras distrações. Pássaros de prata e flores brotando do chão, que a essa altura já não era de azulejo estampado, mas de cristal. As paredes se tornaram cremosas, dava para sentir na palma da mão e tudo estava tão bonito. Quero conhecer meu Padim, pediu tentando ganhar os favores dos anjos. E então veio uma luz que parou na escada e tomou a forma de um homem idoso com batina preta. Não dava para acreditar que era ele, o próprio. O grito de Padim saiu rasgado, desesperado, mas foi murchando junto com as flores, que perdiam a cor, e logo nada mais estava lá, além do escuro. Os olhos abriram com dificuldade, ardendo quase grudados por muitas camadas de remela. Francisca estava com uma das bochechas estatelada no chão, ração por toda parte. Centenas de grãozinhos eram comidos pelos gatos, enquanto os papagaios assistiam. O lixo da pia também estava tombado, minha Nossa Senhora. Era estranho ver a casa daquele jeito, ainda mais depois de vir do paraíso, depois de quase ter conhecido o santo do seu coração, da sua vida. Ela que não ia limpar nada, nem fazer outra coisa que não fosse correr atrás do céu, do momento em que beijaria os pés do Padre Cícero, aquele homem bom, santo, milagreiro, que escutava as aflições dos menores criaturas como Francisca. Reuniu toda a força que conseguia e levantou. As pernas vacilaram, teve que segurar no armário de louças. Foi devagarzinho, até a gaveta onde os comprimidos sagrados lhe esperavam. Dessa vez ia dar certo. Só para garantir, engoliu 3. Os gatos miaram, foram chegando e se esfregaram nas panturrilhas de Francisca. Já ia se abaixando para acarinhar quando viu a luz se espalhar pelo quintal. É ele. Foi aos tropeços, quase sem ar, e empurrou um anjo que estava de pé logo ali na saída da cozinha. O quintal parecia o jardim do Éden, as plantas estavam tão verdes e crescidas que iam se enrolando até o céu, até serem perdidas de vista. A luz ia subindo pela escada do terraço como se indicasse o caminho que Francisca tinha que subir, e que seguiu, chorando, agradecendo a Nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãezinha Santa Virgem que tinham lhe oferecido tamanha graça. Subiu os degraus, quase pulando, e viu o padre sentado em um trono de ouro, com anjinhos lhe servindo, voando, derramando jarras de água que era, ao mesmo tempo, cristalina e cor-de-rosa. Não podia acreditar que estava vendo seu Padim, com sua batina preta, corrulepes nos pés e chapéu meio torto. Meu Padim, foi o que disse, antes de se atirar da varanda, rumo aos braços do santo. E é assim que esse conto encerra. E eu amo contos que têm esses finais, assim, que surpreendem e que traz também, assim, um realismo, que aborda o cotidiano. E a Jari Arraes, ela é, assim, muito certeira em mostrar a realidade dessas mulheres tão diversas. Eu amei porque esse conto tem essa protagonista tão diferente, que é uma mulher devota do Padim Cícero, que é uma figura religiosa muito importante para o Cariri. Então a Jari, ela realmente se debruçou ali na parte cultural do local em que ela cresceu, né, nasceu e cresceu. Atualmente, se eu não me engano, ela mora em São Paulo, mas ela viveu quase toda a sua vida no Cariri, e é por isso que ela retrata tão bem esses pequenos detalhes dos aspectos desse conto, algo que me chamou muita atenção em todos os outros, inclusive do livro, ela sempre trazer essa dualidade, esse questionamento que as personagens têm. Ao mesmo tempo que a Dona Francisca, ela é extremamente religiosa, devota do Padim Cícero, ela fica muito tentada a experimentar esses comprimidos, mesmo ela sabendo do que se trata. E quando ela tem a primeira experiência, né, que é totalmente alucinógeno, e ela vê o que ela quer ver, mesmo sabendo que é causado
por um comprimido, ela decide continuar porque para ela compensa, né? Então eu gostei muito porque ela traz essas personagens que geralmente elas têm alguma convicção, mas que ao mesmo tempo elas se questionam e elas têm atitudes que fazem a gente questionar também essas convicções delas e também, obviamente, né, essa crítica social que tem presente em todos os contos. E nesse conto, na minha opinião, ela trouxe de uma forma até bem humorada, apesar de ter esse final trágico, em que a senhora acaba se jogando ali da varanda, mas tem toda a cena, né? A gente consegue visualizar perfeitamente tanto a cena que realmente estava acontecendo, como o que estava nos pensamentos dessa mulher e o porquê que ela cometeu tal atitude, né? O outro conto que tem aqui, que eu amei, ele me fez lembrar de quase toda a minha infância, e eu não sou do Cariri, né? Eu sou do Ceará, mas eu moro em Caucaia. E mesmo assim ela conseguiu trazer, sabe? Ela traz essa regionalidade de uma forma diferente, com um olhar diferente. Ela cita também que quando a senhora tá, né, nas divagações, pensando se ela experimenta ou não esse comprimido. Daí ela fala, né, que já se imagina passando no Barra Pesada, que é um programa que as famílias daqui gostam de assistir na hora do almoço. Ele é transmitido nesse horário e que só fala de desgraça. Eu não sei por que as pessoas gostam tanto de assistir, mas é um programa assim, muito conhecido aqui da TV. E é só isso, é só para mostrar prisão, morte, é só o desgraçamento mesmo. Então, quando ela traz esses elementos que pra gente que mora aqui é muito fácil de se relacionar, ela traz de uma forma muito natural, sabe? Ela não faz nenhum malabarismo para conseguir encaixar dentro da narrativa dela. Eu assisti também uma entrevista da autora em que ela comenta que a mãe dela costumava contar histórias para ela e que depois pedia para ela recontar as histórias, né, da forma como ela havia entendido, e que ela sempre foi muito incentivada pelo pai, que é cordelista, a escrever. Então isso é muito bacana porque a Jarid, ela é jovem, ela é de 91, né, 1991, então ela tem aí seus 31, 32 anos. Esse livro foi o primeiro livro dela de contos, porque ela é mais conhecida realmente por ser cordelista, apesar de que também ela é poeta, e agora ela está aqui, né, escreveu conto, e tem também romance, se eu não me engano, ela já publicou romance, e eu fiquei encantada com esse olhar diferente que ela traz para as mulheres aqui do Ceará. Eu espero que vocês tenham gostado do conto. A minha intenção com esse vídeo é realmente que vocês conheçam novos autores e que vocês passem a consumir também esse estilo de texto. Esse ano eu tenho lido vários livros de contos, contos avulsos, e eu tô ficando assim cada vez mais encantada. Tô dando preferência para livros nacionais. Se você tiver algum livro nacional aí que queira me recomendar, eu agradeço muito. Se vocês curtirem bastante esse vídeo, daí eu trago outro conto dela que é mais curtinho e que tem como protagonista uma criança de 8 anos e que eu achei incrível. Então é isso, eu vou deixar aqui a playlist com os outros vídeos aí desse projeto, caso, né, tu queira escutar outros contos. Te agradeço muito por ter assistido até aqui e eu espero te encontrar aí nos próximos vídeos.